A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar sequência no estudo do livro do Apocalipse, que é o tema nesse segundo trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de hoje é de número 4, que vai falar sobre a realidade desse que será o maior evento aguardado pela igreja, né? Ou pelo menos por muitos cristãos. Nós vamos falar sobre o arrebatamento. Eu não digo todos os cristãos porque você observa claramente que alguns já não demonstram mais essa expectativa, por vários motivos, né? Inverteram a ordem de prioridades, buscam exageradamente as coisas deste mundo. Outros estão desanimados pelo fato da promessa do arrebatamento já durar mais de 2000 anos e até agora nada, sem contar aqueles que, por negligenciarem o conhecimento das Escrituras, têm se deixado levar por ventos contrários de doutrinas que desmentem a realidade bíblica acerca do arrebatamento, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, Jesus voltará sim para arrebatar a sua igreja. Ele mesmo prometeu, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo diz que será no abrir e fechar de olhos, né? Isso é um rapto, isso é um arrebatamento. E com certeza aqueles que aguardam ansiosamente por esse grande momento não serão decepcionados, porque quem prometeu foi Jesus e ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Além de tantas outras referências bíblicas que não só garantem que Jesus arrebatará sua igreja, mas ainda relatam como se dará o arrebatamento, né? Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, e na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 18, chamam o arrebatamento ainda de um mistério, porque não foi revelado nem o dia e nem a hora que ele se dará, né? O que foi revelado para o apóstolo é que nem todos morrerão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os crentes fiéis que estiverem vivos terão seus corpos transformados num corpo glorioso e incorruptível. O tópico 1 fala sobre a esperança para os que morrem em Cristo. Paulo, então, disse que eles terão a primazia no arrebatamento e também participarão das bodas do Cordeiro, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos há de ressuscitar todos que morrem em Cristo também, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se a gente não crer nisso, irmãos, será em vão a nossa fé. Paulo disse isso para a igreja de Corinto, que estavam se deixando levar pelos falsos ensinos de uma seita chamada Saduceus, que afirmavam não haver ressurreição, né? E eles estavam conseguindo fazer a cabeça, né, daqueles que eram nécios na igreja, né? Aqueles que não buscavam o conhecimento das Escrituras. Então isso é um perigo, irmãos. Por isso que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O item 1.1 diz que Cristo é as primícias dos que morrem, ou o primogênito, o primeiro, né, dos muitos mortos que hão de ressuscitar. Irmãos, se você observar bem, desde o Antigo Testamento, na Bíblia, no decorrer da história, várias pessoas já morreram e ressuscitaram, né? No Antigo Testamento, um morto foi ressuscitado ao ser jogado na cova de Eliseu e tocar nos ossos dele. Deus, através do próprio Eliseu, já havia ressuscitado também o filho de uma sunamita. No Novo Testamento também tem relatos, né? Lázaro ressuscitou, Deus, através de Pedro, ressuscitou uma irmã chamada Dorcas. Também o filho de uma viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus. Além de, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que vários mortos ressuscitaram, né? Só que quando Paulo fala que Jesus é o primogênito dos mortos, é o primeiro a ressuscitar, é no sentido de ser o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Jesus mesmo afirmou, né? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, enquanto que todos os demais mortos que já haviam ressuscitado morreram novamente, né? Mas na ressurreição para o arrebatamento, os mortos ressuscitarão para nunca mais morrerem, né? Por isso que você ouve muito em velórios, né? Velórios cristãos,
pessoas dizerem a morte do crente é como uma porta que se abre para a eternidade com Cristo, né? Ela não é um adeus, mas um até breve. O item 1.2 explica como se dará a ressurreição dos mortos, né? Claro, com base no que diz a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele diz que a ressurreição e o arrebatamento se dará ante a última trombeta. Agora, irmãos, notem que Paulo não diz ante a sétima trombeta, né? Mas ante a última trombeta. Por quê? Segundo os estudiosos, Paulo não está se referindo à última trombeta, que seria a sétima, né, do Apocalipse, como muitos pensam, mas Paulo está fazendo uma menção ao ajuntamento do povo de Deus quando era tocada a última de duas trombetas de prata que Deus mandou Moisés fazer, né, a fim de ajuntar o povo para a congregação. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 10, versículos do 1 ao 7, tá? E isso faz sentido, né? Porque Paulo não iria falar sobre a sétima trombeta do Apocalipse para os coríntios se o Apocalipse ainda não havia sido escrito, né? Eles não entenderiam, mas o texto de Números, capítulo 10, o povo conhecia. E Paulo diz que será assim o arrebatamento de todos os crentes do mundo, né? O próprio Senhor, né, com grande brado, descerá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. O item 1.3 diz: consolai-vos com essas palavras. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo, né, quando os crentes de Tessalônica estavam inconformados com a perda dos seus entes queridos. Irmãos, o cristão, ele é um ser humano, né? Ele tem sentimentos como qualquer outro. Ele não é de ferro, né? Ele foi criado do pó da terra e não do pó de ferro. Então, o fato do crente ter o Consolador, o Espírito Santo, não significa que ele não vai sofrer ou chorar pela perda de um ente querido, né? Ele sofre, sim, chora. O que Paulo está dizendo é que o crente, ele deve se consolar com a promessa de que verá novamente seu ente querido que morreu em Cristo, né? Diferentemente dos incrédulos que não têm essa esperança e se desesperam, né? Então, irmãos, ainda que ninguém se acostuma com a morte, ela é uma realidade, né? E devemos nos conformar. A vida é passageira, né? Todo mundo sabe disso. Se há uma certeza que todos nós temos é que um dia iremos morrer. Para esse, Jesus já voltou individualmente, né? Porque após a morte segue-se o juízo, não dá tempo para mais nada, né? A menos que Jesus volte antes, né? Aqueles que estiverem vivos não morrerão. Mas fora esses, irmãos, a certeza é que todos morrerão, né? E além de ser uma realidade a morte na vida das pessoas, ela é passageira também, né? A vida é rápida, né? Como uma nuvem que passa, como a sombra que declina, como um conto ligeiro que passa rapidamente, nós voamos, né? E muitos vivem seus dias como se nunca fossem morrer, mas morrem como se nunca tivessem vivido, como diz um certo pensador, né? Porque viver sem Deus, embaraçado com negócios dessa vida, não é viver, é vegetar, né? E quando Moisés, lá no Salmo 90, versículo 9 e 10, diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, que passa rapidamente, nós voamos, ele se refere à vida toda, desde o nascimento até a morte. Ainda que dure 100 anos, é como um conto ligeiro. Agora imagine, né, um conto ligeiro menos o tempo que nós já vivemos. O que que sobra, irmãos? Então, como diz o apóstolo Pedro, né, o tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nós sabemos pela palavra de Deus o que aguarda o ímpio e o que está reservado aos santos que vivem de acordo com essa palavra. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a igreja e a esperança do porvir. Irmãos, esse arrebatamento que a igreja espera e que está por vir, né, se dará em escala mundial ao mesmo tempo, né? Por isso, Jesus disse que dois estarão numa cama ao mesmo tempo que dois estarão trabalhando no campo ou no moinho, quando um será tomado e o outro será deixado. Porque enquanto uma parte do mundo será noite, na outra será dia. E todos os salvos desaparecerão do globo da terra sem que ninguém perceba de momento, né? Já que será num piscar de olhos, em fração de segundos.
E isso nos faz lembrar também do traslado de Enoque, né? Ninguém mais viu ele porque o Senhor o trasladou para si, porque andava com Deus. E precisa andar com Deus para ser arrebatado também, né? Precisa estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se não tiver preparado, irmãos, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Elias, né? Elias ficou, né? Elias ficou. Ele queria subir e Deus não levou, porque ele não estava preparado, né? Não estava preparado, ou não tinha preparado Eliseu ainda. E isso nos alerta para o perigo do despreparo, irmãos. Elias só subiu depois, né? Num carro de fogo, diante dos olhos de todos, né? Percebe, irmãos? Enquanto ninguém viu Enoque ser arrebatado, todo olho viu Elias subir como os crentes que subirão só após a grande tribulação. O item 2.1 diz que nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos. Quando a Bíblia se refere à morte como um sono, né, não significa que as almas dos mortos estarão inconscientes como quando estamos dormindo, tá bom? Algumas seitas ensinam isso por aí e a gente tem que tomar cuidado, porque isso é heresia. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31, Jesus deixa bem claro que o Hades, o lugar dos mortos, né, é um lugar de plena consciência e sofrimento da alma para os que se perdem, né? Então, cuidado com o falso ensino do sono da alma, né? Essa expressão dormir, ela se refere ao repouso do corpo, né? Agora, voltando para o item, ele diz que o arrebatamento não é uma teoria apenas, mas um fato real que está para acontecer, né? Porque é a palavra de Deus quem diz isso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E se a gente não alcançar a promessa do arrebatamento, como Paulo não alcançou, né? Entre tantos outros que ensinaram isso e não alcançaram, uma coisa é certa, irmãos. Deus há de nos ressuscitar e nos arrebatar primeiro que os que estiverem vivos, né? Se o arrebatamento se dará na nossa geração ou não, nós não sabemos, né? Mas uma coisa é certa, devemos viver como se fosse, porque isso vai nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda com Deus, né? Note que Paulo, ele se incluía entre os arrebatados, né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, né? Paulo morreu, mas não se decepcionou, porque ele sabia que se o viver é Cristo, é ser arrebatado, o morrer é lucro, é ser ressuscitado primeiro. O item 2.2 confirma isso, né? No arrebatamento, os vivos não precederão os mortos. E tudo isso num piscar de olhos, né? Irmãos, imagine o desespero dos que ficarem, né? Não vendo mais as pessoas que amavam porque foram arrebatadas. Deu pra gente provar um pouquinho desse gosto horrível, desse gosto amargo, no auge dessa pandemia, né? Você saía na rua e não via quase ninguém. Nas lives, o templo tinha que estar fechado, os bancos da igreja todos vazios, só o pregador no púlpito, alguns músicos apenas, né, devido ao limite estabelecido. E é um sofrimento terrível, né, para aqueles que ficarem. E tem gente que blasfema contra Deus dizendo que Deus é mau por causa de tudo isso que vai acontecer, né? Só que Deus não é mau. Não, Deus é bom. Deus é amor. A vontade dele é que todos fossem arrebatados, que todos fossem salvos. Só que ele não interfere na escolha humana. Aqueles que ficarem foi porque escolheram ficar aqui, né? Tudo isso que a humanidade sofrerá é consequência dos seus próprios pecados, né? Para subir no arrebatamento requer renúncia do pecado e uma vida de santificação, e nem todos estão dispostos a isso, né? E pasmem os irmãos, né? Durante a grande tribulação, Deus ainda dará oportunidade para os homens se arrependerem, mas preferirão continuar blasfemando contra Deus. Já o item 2.3 diz que todos seremos transformados. Agora a questão que fica é, com qual corpo, né? A igreja de Corinto tinha essa dúvida também, e a resposta que Paulo deu é que será num corpo glorioso, incorruptível, que não se decompõe, imortal, não mais sujeito à velhice, à dor, às doenças, ao pecado,
A aparência do corpo não importa, né? O que importa são essas características eternas. Paulo diz que Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, né? Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. E esse é o corpo que nós teremos na eternidade, né? E Deus trará muitos até do pó. Daniel diz isso, né? Ele diz que muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pessoas que foram cremadas, suas cinzas lançadas no mar, né? Todos esses ressuscitarão, irmãos, né? Até o mar dará os seus mortos. Chegamos no tópico 3, que vai aprofundar mais ainda no mistério do arrebatamento. Irmãos, quanto mais a gente entender isso, né, o arrebatamento, maior a nossa esperança em meio às dificuldades diárias, né? Muitos estão despreparados para o arrebatamento porque acham que é um conto da carochinha, que surgiu de 100 anos para cá, mas o arrebatamento é bíblico, né? E foi revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo nessas cartas, né, aos Coríntios e aos Tessalonicenses, né? Além de Jesus também mencionar em Mateus capítulo 24, entre outros textos, né? Eu já ouvi pessoas, hereges, né, dizerem que Jesus, ao mencionar a sua volta, ele compara com os dias de Noé, que antecederam ao dilúvio. Até aí tudo bem, né? Jesus realmente faz essa comparação. Só que, segundo essas pessoas, quando Jesus diz que um será tomado, refere-se aos que se perdem, já que as águas do dilúvio tomaram, né, levaram os que se perderam, enquanto que os que serão deixados seriam os que se salvam, uma vez que as águas do dilúvio deixaram somente Noé e sua família a salvos. Perceberam, irmãos, a interpretação errada e distorcida da palavra de Deus? O princípio que Jesus passa ao fazer essa comparação entre a sua volta com os dias do dilúvio, os dias de Noé, não é a questão dos que ficarão e os que serão tomados, mas o fato de muitos serem pegos de surpresa por serem rebeldes ao alerta à pregação de Noé, que está registrada lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, e na segunda Pedro, né, capítulo 2, versículo 5. Jesus diz, irmãos, que da mesma forma muitos serão pegos de surpresa no arrebatamento, por negligenciarem o alerta dos profetas e dos servos de Deus acerca do arrebatamento da igreja. Então é tempo de atentar, né, para a palavra de Deus e suas advertências acerca da realidade do arrebatamento. O item 3.1 diz que o arrebatamento será extraordinariamente rápido. Nós não podemos ficar desapercebidos, né? No momento sequer, né? No que diz respeito a levar uma vida negligente. Claro que eu não estou dizendo que o crente deva ficar 24 horas por dia pensando no arrebatamento, não é isso. Mas que ele viva 24 horas por dia em santidade, preparado, isso sim. Aquelas 5 virgens prudentes da parábola de Jesus que também estavam dormindo, representam os crentes que por um momento não estarão pensando no arrebatamento, mas que estarão preparados, né? Por isso, irmãos, como Jesus disse, né? Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem, né? Deus não revelou quando será o arrebatamento, né? Apenas os sinais. Jesus disse que daquele dia mesmo, o exato momento, o dia e a hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem o Filho. Claro que quando Jesus diz nem o Filho, no sentido humano, né, quando ele estava aqui como homem, mas como Deus, é óbvio que Jesus sabe, né, porque ele é Deus, tanto quanto o Pai. Agora, a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? Mas ele não revela nem o dia e nem a hora, porque ele não quer uma igreja que venha se preparar só no momento da sua volta, mas ele quer uma igreja preparada em todo o tempo. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria só naquele dia e hora, né? Os demais dias ele deixaria as portas e janelas escancaradas, né? E a porta para a salvação, irmãos, deve ser apertada, né? Estreita em todo o tempo e não larga, escancarada. O item 3.2 diz que encontraremos Cristo nos ares, no arrebatamento, né? Na primeira etapa da volta de Jesus, quando ele virá para buscar os crentes, né? Os crentes Enoques, que ninguém verá, né?
porque na segunda etapa, quando ele voltará com os santos do arrebatamento e os anjos para buscar os crentes Elias, que ficaram para a grande tribulação e todo olho verá, então Jesus pisará ali, né, no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, né? Dali ele guerreará as nações que se levantarão contra ele e contra o seu povo, ali no Arraial dos Santos. O profeta Zacarias diz isso, deixa registrado, né? Lá no capítulo 14, versículo 4. Então, irmãos, fica claro, né, que a expectativa de ver Jesus vindo nas nuvens não é das melhores, né? Mas sim vir nas nuvens juntamente com ele. Para encerrarmos, o item 3.3 diz que estaremos sempre com Cristo, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? E com Cristo. Isso fala de eternidade, irmãos. A eternidade é um atributo divino que só Deus tem, né? Mas com relação ao passado, a nossa alma passou a existir somente quando foi gerada no ventre, né? Deus já existia a eternidade passada. Já com relação ao futuro, Deus comunicou, né, ou compartilhou com o ser humano esse atributo da eternidade, né? Uma vez que a alma nasce, né, a alma humana passa a ser eterna, né? Seja no céu com Deus ou no lago de fogo sem Ele, né? E Jesus prometeu que onde Ele estiver, nós estaremos também, né? Isso eternamente, contemplando a sua glória, reinando com Ele, assentado em seu trono. Foi a promessa que Ele fez para a pior das 7 igrejas, né? A igreja de Laodiceia, mas desde que eles se arrependessem. Então é necessário o arrependimento. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenham gostado, sido edificados, né, com a mensagem desse estudo de hoje. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos refletindo em outra realidade, na lição de número 5, né? A realidade da grande tribulação. Tenho certeza que essa lição também será uma bênção e desde já eu convido todos vocês a estudarmos juntos, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima.